Boa noite a todos, oficialmente gravando. Estamos começando mais uma aula de instalações elétricas prediais à distância. Estamos falando sobre tecnologia dos materiais. Recapitulando o que nós vimos na sexta-feira, nós começamos a ver as tecnologias dos materiais, começamos a falar sobre dutos, né? Eletrodutos, falamos um pouco sobre canaletas e vamos continuar esse tema no dia de hoje, tá? Bruno está fazendo uma pergunta aqui, dizendo que não entendeu ainda as atividades que estão lá no AVA. As atividades que estão lá, elas vieram com o card, tá? Eu não parei ainda para avaliá-las, mas não está no momento de vocês responderem ela ainda. Nós devemos seguir com essa unidade curricular até o dia 20 de maio. Então, teremos aí bastante trabalho pela frente, tá? E preparando prioritariamente, né, como eu falei para vocês, além das tecnologias que nós vamos discutir aqui, vamos também desenvolver os nossos diagramas para que quando vocês forem para as oficinas fazerem as atividades práticas, vocês tenham com o diagrama na mão para vocês saberem exatamente o que vão fazer, tá bom? Então, ó, sexta-feira, nós terminamos aqui nos eletrodutos metálicos e falamos também do sistema chamado eletrocalha. Eu já estava falando sobre esse aqui, onde nós utilizamos, tá, sistemas de calhas. Normalmente, esse sistema de calha, pessoal, ele é muito utilizado na área industrial. Normalmente, na área residencial, nós utilizamos pouco ou quase nada, tá? Na área residencial, exceto quando instalação. Mesmo assim, dentro das residências, não é utilizado esse tipo de estrutura, tá? Esse tipo de estrutura aqui, pessoal, ele é interessante porque ele dá uma facilidade, tá? Uma facilidade para se conseguir passar o cabeamento, tá? Além disso, depois de instalado o cabeamento, ele vai conseguir, tá? Vamos conseguir fazer com que haja uma troca, né? Como essa canaleta que vocês estão vendo aqui, ó. Essa canaleta aqui, ela normalmente, que a gente utiliza, ela é perfurada, tá vendo? E os cabos, eles ficam depositados aqui em cima. Ficam todos depositados aqui. Isso facilita a troca de calor, tá? Mas, normalmente, eu utilizo essas calhas aqui quando eu tenho muitos cabos, tá? E preciso levar esses cabos a vários pontos na indústria. Então, por exemplo, do ponto de vista de projetos, a gente vai falar sobre eletrocalha lá em projetos industriais. Em projetos prediais, a gente não vai falar de eletrocalha, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das caixas que nós utilizamos para fazer a conexão, a passagem dos cabos, tá? Então, essa caixa aqui, por exemplo, essa aqui é uma caixa, a gente chama caixa de teto, ou de luz. Porque, normalmente, essa caixa, ela é uma caixa octogonal, tá? Ou seja, ela possui 8 lados e ela possui furos em cada lado dela. Normalmente, ela vem com furos de meia polegada, 3/4 de polegada e 1 polegada. Tá? Normalmente, essas caixas vêm desse tipo aqui. Essas caixas aqui, desse fabricante, ele destaca que elas têm o fundo fixo, desculpem, tem um fundo móvel, tá? Esse fundo aqui é móvel,
De forma que eu posso, se eu tenho uma laje muito larga, tem uma laje aqui muito larga, tá? Eu posso colocar uma caixa encaixada sobre a outra, de forma a ocupar todo esse espaço aqui para colocar a fiação. Veja, o interessante desse sistema, pessoal, tá, de caixas, é que, primeiro, vai ser muito utilizado em toda instalação elétrica predial. Tá? Normalmente, instalação elétrica predial, residencial e até comercial, nós utilizamos essas caixas. Um detalhe importante das caixas é que é justamente nessa caixa, tá? Nessa caixa, onde devem ser feitas todas as emendas. Então, todas as emendas, se existirem, ficam nas caixas. É proibido se fazer emendas de cabos. É proibido se fazer emendas de cabos, tá? Dentro do eletroduto. Então, não se faz emenda dentro do eletroduto, tá? Qualquer emenda que vá ser feita deve ficar aqui dentro do eletroduto. Tranquilo. Você pode se identificar, você disse boa noite, mas eu nunca vi você por aqui, pelo menos com esse nome. Eita, desculpa, professor, é David. É que eu tô aqui no celular da minha filha que não descarregou. Tranquilo, tranquilo, meu jovem. Ok, beleza. Tá? Então, vejam, nessas caixas aqui, né, numa instalação elétrica predial, nunca se faz emenda, de forma que a emenda fique dentro da tubulação. Qualquer emenda que vá ser feita deve ficar nas caixas de passagem, sempre. Tá? Então, nós temos aqui as caixas octogonais, elas possuem uma lingueta, né, que é o local onde você fixa o elemento, que o fabricante, ele diz que suporta até 8 quilos, podendo se fixar ali lustres ou outros dispositivos que não excedam esse valor. Não devem ser usadas como apoio para ventiladores de teto, ventilador de teto, ou outros dispositivos que provoquem grande esforço, tá? Ou seja, eu não devo pendurar nenhum equipamento muito pesado, mas o que ele está dizendo é que eu posso. Como as luminárias que nós utilizamos possuem pesos inferiores a 8 quilos, eu posso usar tranquilamente, tá? Eu posso usar tranquilamente para fixar lustre, luminária, diretamente na orelhinha que ele fala aqui, na foto anterior não aparece. Aparece aqui um pequeno destaque aqui, mas não dá para visualizar direito, mas eu mostro numa outra caixa, tá? Essas caixas octogonais deste fabricante, eles possuem um fundo móvel, está dito aqui, onde eu posso retirar para encaixar uma caixa na outra, permitindo a instalação em lajes de maior espessura. Ok? Caixas de luz, diga. Professor, Diga, Valdemir. existe algum dimensionamento para que eu possa colocar 2 ou 3 caixas dessa daí em uma sala? Depende. No caso, a distância que eu posso colocar uma e outra. Tá. Veja, Valdênio, 2 pontos, essa sua pergunta é bem interessante, tá? A gente vai abordar isso novamente mais à frente, mas veja. Ok, professor. Não, mas fique tranquilo, eu vou complementar aqui, vou tentar dar uma resposta para você. Imagine que esse rascunho que eu estou fazendo aqui é o rascunho de uma sala. Tá? Veja, a norma diz que eu devo prever no mínimo, tá? Uma caixa, né, um ponto de luz no centro do teto. Tá? Então, a norma diz que eu devo prever aqui um ponto de luz aqui no centro do teto. Tá? Ou seja, é o mínimo. O mínimo é isso. Ora,
Porém, o que é que pode acontecer? E o que é que vai acontecer, e é a parte mais importante, né? A parte mais importante. Quando você pega e vai fazer uma instalação elétrica, não tem melhor coisa do que você conversar com o cliente, tá? Então, o que acontece? Eu posso manter tanto só uma iluminação aqui, como diz a norma, que é o mínimo necessário, tá? Mas, se essa sala aqui for muito grande, tá? Sei lá, essa sala aqui tem 6 metros de comprimento. Vamos supor que é uma sala grande, tá? Então, o que acontece? 6 metros, se você dividir essa sala ao meio, você tem 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Então, você pode colocar aqui, ó, uma luminária aqui, uma luminária aqui. Professor, qual o critério que eu vou utilizar? Veja, o critério que se coloca normalmente, pessoal, numa distribuição de iluminação, é exatamente essa aqui, ó. Veja. A distância entre essa luminária e essa luminária, tá? X. E a distância entre a parede e essa luminária é a metade de X. Tanto de um lado como do outro. X sobre 2. Ou seja, a luminária que você coloca aqui, ela fica a metade da distância entre uma luminária e outra. Isso vai dar uma boa distribuição de iluminação. Ok, Valdênio? Ok, professor, entendi. Foi essa pergunta aí que eu questionei. Beleza, Tá. Show de bola. Então, veja, aqui, veja, eu estou pensando numa sala grande, mas você vai dizer, professor, minha sala é pequena. Aí, vejam, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Vamos ter a seguinte situação, tá? Eu posso ter uma iluminação, que a gente chama de iluminação direta, tá? Eu posso ter uma iluminação direta aqui, ou iluminação principal, e eu posso ter uma iluminação periférica, usando aqueles spot, ou luminária embutida no gesso, distribuído aqui. Quem é que vai definir isso? O cliente. O cliente vai dizer, não, eu quero uma sala que eu tenha iluminação direta aqui, eu quero uma sala que tenha uma lâmpada principal, mas às vezes eu quero apagar essa luz e quero acender essa luz aqui. Né? Tudo é questão de estrutura e funcionamento. Nada impede que você coloque mais lâmpadas. Do ponto de vista da distribuição, Valdeir, o que é que se recomenda? Que você faça uma distribuição de forma harmoniosa. Né? Ou seja, você vá e estabeleça, tá? E estabeleça aqui uma distância aqui e faça uma distribuição equilibrada, tá? De forma a você não ter luminária perto demais, luminária distante demais. Então, você faz aqui uma divisão e vê qual a distância que vai ocorrer, a melhor distância para você ter a melhor distribuição aqui. Ok? José Wagner, pode perguntar. Ok, professor. José Wagner pode perguntar. É porque, professor... Pode falar. Professor, acho que a mão está levantada, né? Tá sim. Tá? Não, então foi sem querer, tá? Desculpa aí. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza. Professor, aí o cliente, ele pediu para colocar 2 caixinhas dessa no banheiro dele. Um banheiro pequeno. Aí eu fiquei sem entender. Aí eu perguntei a ele por que ele queria que colocasse 2 caixas dessa em um vão tão pequeno. Aí ele disse, não, porque eu vou botar o meu box na altura do teto. Eu digo, agora tem sentido. Aí, conforme ele pediu, nós deixamos 2 caixas, né? Uma para o lado do banho, a outra para o lado do vaso sanitário. Perfeito, perfeito. Eu colocaria 3, Valdênio. 3, né, professor? Não, mas eu vou dizer por quê. Porque, Sim. veja, ele vai subir o box até o teto, então a iluminação do centro não vai iluminar o local do banho. O local do banho vai ficar escuro,
tá? Isso. Então, ele colocou um local, uma caixa no local do banho, para iluminar o banho, e uma caixa que vai ser onde vai ter a lâmpada principal. E o Érico já matou a charada aqui, eu colocaria mais uma caixa para a parte do espelho, tá? Porque você vai fazer a barba, então você às vezes a luz fica atrás de você e você não consegue fazer a barba ou pentear o cabelo. Então você coloca, eu poderia ter colocado mais uma caixa ali sobre a pia, né? Para ter uma iluminação ali para o espelho, mas também as farmacinhas, como são chamados, né? Ou o espelho, onde você já tem iluminação própria. Talvez por isso ele não tenha colocado. Ok, professor. Beleza. Mas lembre-se sempre, Valdênio, o que a norma diz é o mínimo, tá? O mínimo. Então, o cliente você pode distribuir a luz ali ou colocar mais caixas para atender necessidades específicas. Então, você vai ter, no caso aí desse seu cliente, uma iluminação no chuveiro, porque ele vai subir o box até o teto. Show de bola. Então, botar essa iluminação, tá? E aí fica tudo tranquilo. Jefferson, quer falar alguma coisa? Professor, Ok, professor. eu faço muito loja de shopping e lá tem muitas lâmpadas direcionais, entendeu? Para direto para o foco, para vitrine, para identificar um certo tipo de roupa que está lançamento, é cheio de frescurinha. Isso. Exatamente. Isso aí é muito usado em loja, não é, Jefferson? Positivo. Eu estava fazendo a loja Adidas e a loja Malve, cara. O que mais tinha era isso. E a Centauro. Perfeito, perfeito. Porque você usa justamente a iluminação para destacar o produto, tá? Mas vejam, vou falar só mais um pouquinho de continuar aqui. Vejam que esse tipo de iluminação, pessoal, dependendo da casa que você esteja fazendo o projeto, fazendo a instalação, o que é que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, pessoas que gostam de quadro. E aí fica o quadro na parede, e eu já vi pessoas dizendo, não, eu quero uma lâmpadazinha aqui para iluminar esse quadro. Às vezes é até um quadro de família, um quadro de casamento, alguma coisa desse tipo, mas fica lá uma iluminação também direcionada, tá? Então, eu posso, sim, ter iluminação direcionada para isso. Ou até para dar um efeito legal dentro de um quarto ou numa sala. Existem várias possibilidades, beleza? Posso continuar aqui? Deve. Beleza. Sim, professor, beleza. Vejam, as caixas de luz ou caixas de passagem, esse termo caixa de luz aparece muito no manual dos fabricantes, porque é uma cultura, é um termo muito usado em São Paulo, né? Para a gente, eu prefiro chamar de caixa de passagem, né? Que é onde você passa os fios. E lá, aqui ele sempre fala de orelhas reforçadas, né? Que bendita é a orelha? Onde é que tem a orelha desse negócio aqui? A orelha são esses pontos aqui, ó, onde eu vou fixar, tá? Onde eu vou fixar os meus interruptores e tomadas. Então, aqui são minhas orelhas. No texto anterior da caixa octogonal, que é a caixa que fica no teto, ele ressalta que essas orelhas desse determinado fabricante, eles suportam um esforço ou um peso de até 8 quilos fixado nela, tá? Então, e parece uma besteira, pessoal, mas vejam, quando essa orelhinha quebra, fica um negócio feio e danado, porque você não tem como fixar o interruptor e a tomada. Então, ela fica folgada, e aí você vai colocar uma tomada, quando puxa a tomada, então fica um negócio chato. E, muitas vezes, quando está nova, normalmente não quebra, você usando o parafuso que já vem com o interruptor ou tomada. Mas é comum, depois de alguns anos, essas orelhinhas aqui ressecarem e quebrarem. E aí você tem uma dor de cabeça danada. Diga, Josimar. Eu, em Recife,
As pressas para vir embora, aí um abençoado na academia pede para colocar um chuveiro elétrico. Aí quando eu vou, a bendita dessa orelha tá quebrada. Aí a única opção que tinha, arrancar não dava, que era cerâmica. Eu disse, não, vou botar uma bucha lá num canto, outra no outro, embaixo. Adivinha o que era que passava de trás dessa bendita caixa? Cano d'água. De 50 milímetros. A caixa lá nas alturas. Pensa no aperreio. Meu Deus do céu. Eu disse, puta que pariu, todo castigo pra cor não é pouco. Pense. Pois é, rapaz, pois é. Aí veja que absurdo, né? Como é que se coloca uma caixa de passagem e no fundo dela tem um cano de 50 milímetros. É bronca, viu? É bronca e bronca pesada. Porque você furou ele e para reparar ele foi, eu imagino, a dor de cabeça. Imagina a dor de cabeça. Ô, professor, Rapaz, foi zoeiro, mas deu certo. Graças a Deus. Josimar, Pode falar, mas tem um cancão em casa, Josimar? Rapaz, a gente precisa esse bicho faz tempo. Vanessa, eu não entendi o que você falou. Vanessa disse que... Ah, que bronca, ok. Que bronca, viu? Com certeza. É bronca pesada. Tá? Mas vejam, pessoal, essas caixas aqui, aí como eu falei, essas caixas, quais são as vantagens dela? Em princípio, ela tem orelha reforçada, não espanam, não quebram, não enferrujam. E o que acontece? Ela possui maior número de entradas para eletrodutos. Então, veja que você tem entrada para eletroduto aqui em cima, aqui do lado. Normalmente, essas entradas são para meia polegada e 3/4 de polegada aqui. E aqui no fundo, tá vendo? Aqui no fundo, você tem uma entrada de 1 polegada. Tá? Eita, Lucas, é bronca aí, viu? Foi o que houve? Por conta da chuva que caiu a energia, foi? É bronca. Sei lá, aqui deu um backup muito louco aqui. Rapaz, complicado. Mas você já tem uma previsão da CELP para religação aí? Saiu. Pessoal, vejam. Então, o que acontece? Essas caixas aqui, ó, eles possuem furos pré-formados aqui, que você vai romper ele de acordo com a tua necessidade. Tá? Então, o que acontece? Essas caixas aqui, elas são... A mesma caixa você pode utilizar para 3/4, para meia polegada, se for pela lateral, e aqui pelo fundo você pode chegar com um eletroduto de até meia polegada, ou o eletroduto sanfonado de até meia polegada. E aí eu ressalto para um detalhe importante novamente, pessoal. Veja, emendas dentro das caixas. Ok? Então, vou fazer emenda dentro da caixa. Não pode existir emenda dentro de eletroduto. Denis colocou aqui, sorte que aqui no Salgado, em Caruaru, ainda tem energia. Não sei como não caiu ainda. Sempre que chove, a energia cai. Rapaz, é bronca pesada essa questão aí da energia elétrica e da instabilidade da energia nas cidades do interior aqui de Pernambuco. Então, a qualidade da energia fica a desejar. Possuem entrada até 1 polegada e aceitam a instalação de qualquer fabricante de interruptores ou tomadas. Tá? Então, ó, esses elementos aqui, eles vão aceitar a instalação de qualquer fabricante de interruptor ou tomada. Então, não preciso me preocupar, tá, com o fabricante ou modelo. Todos eles vão ser capazes de encaixar aqui nessas orelhas. Ok? Aqui eu já mostrei para vocês. Esse é um sistema onde toda a tubulação é metálica. Tá? A preocupação que deve se ter aqui é dessa tubulação ser aterrada, devidamente aterrada, para, em caso de falha de isolamento, não haver curto-circuito. Aqui, uma das vantagens de trabalhar com esse sistema aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Esse sistema,
ele foi desenvolvido pela empresa Wetzel, e esse sistema aqui, você não precisa abrir rosca nos eletrodutos, tá? Os eletrodutos entram aqui, nessa região, vem até aqui, e tem um parafusinho aqui que eu aperto e o parafuso está fixado. Ou melhor, o eletroduto está fixado. Tá? Então, aqui eu não preciso abrir rosca em eletroduto. Tá? Érico está dizendo que usa muito. Maravilha, né? É mão na roda, né, Érico? Só é cortar e encaixar ali nos pontinhos e você vai fazendo a instalação. Na época em que precisava abrir rosca, dava um trabalho danado, né? Porque abrir rosca nesses eletrodutos aqui dava muito trabalho. Por quê? Porque você precisa roscar, encaixar e depois... Repetir o quê, Vanessa? Você pode repetir? Fazer a pergunta? Pode falar, Vanessa. Sobre abrir rosca no eletroduto. Certo, mostro sim. Ok. Aqui, nesse sistema, eu disse esse sistema aqui que foi desenvolvido pela Wetzel, os eletrodutos metálicos, eu não vou precisar abrir rosca. Por quê? Os encaixes anteriormente, aqui nessas caixas, deixa eu dar um zoom aqui, ó, os encaixes nessas caixinhas aqui eram feitas, eu precisava abrir rosca no eletroduto, tá? Eu precisava abrir rosca no eletroduto, com uma ferramenta, tá? Com uma tarraxa para eletroduto, dava um trabalho danado, porque o eletroduto metálico, para você abrir rosca, você tem que fazer, no mínimo, aí, em 3 passos. Se você tentar abrir uma rosca de uma única vez, você acaba danificando o eletroduto. E aí, com esse sistema aqui, da Wetzel, foi o que ele fez. Ele eliminou a rosca. Tá? Ele tem esses encaixes aqui, ó, e aí o eletroduto entra dentro dessa região aqui, e depois que o eletroduto entra, eu simplesmente aperto esse parafuso. Normalmente ele tem uma borracha de vedação para impedir a entrada de poeira, eu encaixo o eletroduto aqui sem esforço nenhum, vem uma chave de fenda ou, né, uma parafusadeira elétrica, aperto o parafuso e a instalação está feita. Ok, Vanessa, tranquilo. Esse tipo de instalação aqui, instalação aparente, normalmente ela vai ser utilizada... Diga, meu jovem. Eu conheço isso aí como box uniduto, e é verdade isso? Procede essa informação que me deram ou não? Existe. Veja, tem o box reto, tá? O box reto e box curvo, que é bastante antigo, tá? E que já tinha esse conceito. O que foi que a Wetzel fez? O box anterior, o box curvo e box reto, tá? Ele tinha essa filosofia, normalmente ele tinha um rasgo, né? Ele tem um rasgo aqui assim, tá? Onde quando eu aperto, ele vai apertando o eletroduto. Nesse caso aqui, o que foi que a Wetzel fez? A Wetzel, ela pegou todas as conexões dela e transformou para esse modelo aqui, ó. Todas as conexões, as emendas, as conexões nas caixas de passagem, toda ela é feita dessa forma. Então, assim, eu diria que é uma evolução do conceito do box curvo e do box reto. Inclusive, alguns box que eu utilizei no passado, eles eram muito frágeis. Então, você colocava, quando você começava a apertar, ele rachava, ele quebrava, não ficava legal. Tem uns fabricantes que eram horríveis. Esse aqui da Wetzel, você já compra ele, do jeito que ele compra, você só faz cortar o eletroduto e encaixa nas caixas de passagem, nos diversos dispositivos que você tem aqui nesse. Então, você observa aqui, por exemplo, ó, que na caixa de passagem você tem, tá vendo? Você não precisa abrir rosca aqui. A caixa de passagem já vem com o elemento para você encaixar aqui e fazer a conexão. Ok, Sérgio?
Beleza, professor. Tranquilo. Botei esses homens para abrir rosca num eletroduto desse aí, patente, na manivela, prender o tubo na moça para ver o que é bom. Rapaz, é bronca, viu? Eu já abri muita rosca, viu, Josimar? Misericórdia, professor. Estamos velho, viu? Eu abri muita rosca de eletroduto metálico. Além de você ficar todo sujo, né? Porque você precisa usar óleo, né? Para evitar que a lâmina fique seca, né? Você bota óleo de corte e aí você vai, prende o eletroduto, mas pelo menos a empresa que eu trabalhava, a gente usava uma moça para tubo, não usava aquela moça paralela, né? Então, a moça para tubo, eu prendia o eletroduto lá, bem preso, e começava no primeiro ajuste, dava o primeiro corte, depois tirava, dava o segundo ajuste, dava o segundo corte, tirava, dava o terceiro ajuste e último, e dava o corte. O ruim era quando chegava o eletroduto de parede fina e você não conseguia dar nem o primeiro corte direito. Você tinha que dar o primeiro, no segundo corte, você às vezes perdia o eletroduto. Diga, Jefferson, alguém levantou a mão aí? Eu sempre eliminava, professor, a primeira lâmina, que ela quase não tem dente. Eles vai para lá, tudo demora demais. Não, quando o eletroduto era de parede grossa, eu até eliminava, mas aí aumentava o meu esforço. Mas quando era de parede fina, não tinha como não, tinha que usar ela, porque senão você não conseguia. E sem falar aquelas vezes em que você não conseguia abrir rosca no eletroduto de jeito nenhum, que a ferramenta estava cega, e você encaixava o eletroduto sem abrir rosca. É um caso sério. Fazendo gambiarra também, né, professor? Gambiarra não, dispositivo técnico improvisado. Vejam só, Sérgio, aproveitando aqui, ó, essa imagem, né? Professor, Diga, pode falar, Paulo. o senhor falou aí que tem que ser aterrado, não é isso? Isso. Aí como é que é feito esse aterramento, professor? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de material, só com um eletroduto normal mesmo. Ele é feito, professor, esse aterramento? Ótima pergunta, Sérgio. Ótima pergunta. Veja, vamos por partes. Esse aqui, né, normalmente, a gente chama as caixinhas que nós utilizamos lá, em vez de caixa de passagem, quando a gente utiliza um sistema com eletroduto metálico, a gente precisa utilizar esses conduletes. Esse condulete aqui, por exemplo, é o condulete tipo X. Por que X? Porque ele tem essa entrada, essa entrada, essa entrada e essa entrada. Então, ele forma, a grosso modo, um X. Primeira observação aqui é que vocês vão observar que aqui na entrada ó, não tem rosca. Viu, Sérgio, a diferença? Eu não preciso usar o box aqui, porque ele não tem rosca aqui. O eletroduto vem e encaixa aqui. O eletroduto de meia ou de 3/4, ele vai encaixar aqui. Você vai simplesmente encaixar o tubo aqui dentro desse espaço. Aqui não aparece, a foto não mostra, mas aqui embaixo tem um parafuso. Então, eu encaixo o eletroduto aqui, depois vou com a chave de fenda e aperto esse parafuso, tá? Para fazer a conexão. Mesma coisa do outro lado e do outro lado. Dependendo do tipo, eu não preciso nem usar o aperto aqui. Como é que vai ser feito o aterramento, tá, Paulo Sérgio? Veja, aqui dentro, tá vendo? Tem dois parafusinhos aqui, ó. Esse parafusinho no fundo da caixa, eu venho com o cabo de aterramento, que vem dentro do eletroduto, né? Vem o condutor fase, vem o condutor neutro, e vem também o condutor de terra. O condutor terra vem com um conector adequado, eu fixo ele nesse parafuso e saio aterrando a caixa. Ok, Paulo? Ok, professor, entendi agora. Muito obrigado. De nada. Veja, eu posso, como esses eletrodutos, como é tudo metálico, o que é que se recomenda? Que se faça essa conexão aqui. Por quê? Porque o contato elétrico aqui do eletroduto com a caixa pode não ser dos melhores, tá? Então, eu aterro aqui para garantir que vou ter aterramento aqui na caixa seguinte e na caixa seguinte. E aí, eu estou aterrando todos os elementos. Veja, quando a gente faz um projeto... Diga, Jefferson.
Professor, minha internet tá nojeira, tá reconectando direto. Eu vou assistir gravada ela, viu? Tranquilo. Érico está dizendo que prefere os condoletes com rosca. Bom, de rosca ou não, tá? Eu tenho diversos tipos de condolete, tá, pessoal? Então, vejam, o que é interessante, né, se observar, tá? Que quando eu vou fazer a especificação de uma rede de eletrodutos metálicos usando condolete, eu preciso ficar atento, tá, aos tipos de condolete que eu vou utilizar. Tá? Então, vejam, eu tenho aqui o condolete tipo B, LB, T, C, LL, TB, LR, X e o tipo E. Ora, por que é importante isso, pessoal? Porque assim, ó, esse condolete tipo B, por exemplo, aqui é justamente onde vai ficar a tampa e onde eu vou ter acesso ao meu condolete. Então, vejam que esse aqui é uma caixa que vai ficar nesse formato aqui, no formato horizontal, em princípio, ou, né, se você tem uma instalação, onde você termina a instalação, vem aqui, você vai colocar aqui, ó, o eletroduto tipo B, aqui com o eletroduto vindo daqui. Tá? Eu preciso ter especial atenção onde eu tenho curvas. Então, veja aqui, ó, o LL, tá? Esse LL, ó, eu tenho uma saída, uma entrada aqui e uma saída para cima. Aqui na frente é onde fica a minha tampa. Mas por que isso é tão importante? Porque se você botar um LL com esse ponto virado para baixo, o acesso fica para o lado da parede. Aí você não consegue ter acesso. Então, se você quer chegar por aqui e subir com o eletroduto, eu preciso de um LL. Se eu vou chegar por aqui e preciso descer com o eletroduto, aí eu preciso especificar um eletroduto do tipo LR. Tá? O L aqui o R é de direita, o L é de esquerda. Tá? Mesma coisa aqui, eu tenho o T e o TB. Tá? Vejam, o T, ele vai ter uma entrada, duas entradas, vamos chamar isso aqui de saída. Tá? E aqui está o ponto de acesso, onde vai ficar a tampa. Diga, Adailson. O L significa o quê? Direita ou esquerda? O L. L é esquerda, R é direita. L esquerda, R direita. Isso. Right. Certo. Direita. That's all right. Tudo ok. Tudo bem. E left é esquerda. Como nós somos um apêndice dos Estados Unidos, né? Tem muita coisa aqui em inglês. Então, a gente acaba sendo, tendo que aprender. Então, ó, o que é que a gente precisa ver? Na hora que eu vou fazer uma especificação, eu preciso prestar muito atenção, tá? No meu projeto elétrico, para que eu possa especificar os conduletes de acordo com cada posição que ele vai ficar. Então, veja que precisa, né, do projetista de uma atenção um pouco maior para que você possa fazer a instalação corretamente na hora, não ter dor de cabeça. Tá? Qual a analogia, Denis, que eu fiz? Com os Estados Unidos. Sem dúvida, meu jovem. Veja, aqui, só para ilustrar, né, eu tenho as diversas tampas para condolete. Aqui, a famosa tampa cega, né, que é a tampa que não tem entrada para nenhum dispositivo. Perfeito, perfeito, Gleiton. E aí eu tenho diversos tipos de tampas aqui, ó. Para cada tipo de interruptor, eu tenho uma tampa específica, tá? Então, vejam que fazer um projeto, né, fazer uma instalação, ou fazer uma lista de materiais para um sistema com condolete, ele exige
um pouquinho de paciência, atenção e experiência de quem está fazendo o levantamento de material. Ok? Taxa máxima de ocupação do eletroduto. Esse é o ponto crucial para a gente trabalhar e entender tudo direitinho, tá? Vejam só. De acordo com a NBR 5410, isso nós já vimos, tá? O eletroduto, ele não pode ter 100% de sua área interna ocupada. Então, o que acontece? Se eu tiver apenas um único cabo, se eu tiver um único cabo dentro de um eletroduto, esse cabo, ele pode ocupar, tá? Esse cabo, ele pode ocupar aqui, ó. Esse cabo, ele pode ocupar aqui 53% da área útil, se você tiver apenas um cabo. Isso é muito incomum, tá? É muito incomum, tá? Utilizar um único cabo dentro do eletroduto. Já vi situações como essa em entrada de subestação, onde se passou um eletroduto para cada cabo, tá? Para evitar interferência de um cabo no outro. Mas é muito incomum, na instalação predial, você ter dois condutores, ter apenas um único condutor dentro de um eletroduto. Boa noite, Rides. E aí o que acontece? Veja, se eu tenho aqui dois condutores, aqui a informação está errada, tá? Aqui é 51, 0,51. Tá? Eu posso utilizar 51%, tá? 51% da área interna do eletroduto. Mas a partir de 3 ou 4 condutores, sempre a taxa de ocupação vai ser de 40% da área interna, tá? Ou seja, eu praticamente, eu sempre falo que a ocupação máxima do eletroduto fica em 40%. Não mais do que isso, tá? Porque é muito comum você ter só um fio, é muito incomum você também ter só 2 fios, tá? 3, 4 fios, 40% é a taxa de ocupação da área interna do eletroduto. Ou seja, veja, se a gente olhar para um eletroduto, dessa área interna aqui, veja, isso aqui seria 50%, tá? Ou seja, essa área aqui seria 50%. O eletroduto, ele está dizendo lá que eu devo utilizar só 40%. Ou seja, é como se eu estivesse utilizando somente esta área aqui do eletroduto. Tá bexiga, professor. Já entupi muito eletroduto. Né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente encontra. David, né? Professor. David. Infelizmente, é uma realidade. A gente encontra muito eletroduto entupido. Mas aí tem um detalhe, viu, David? O que acontece? Às vezes, mesmo eu dimensionando esse eletroduto para 40%, o que é que acontece muitas vezes? Tem um fabricante que tem lá um cabo aqui, né, aqui a parte metálica, e ele tem uma isolação mais grossa. Então, o que acontece? Você dimensiona correto, tá? Um momentinho, Denis, que eu já respondo a sua pergunta. Você dimensiona correto, só que mudou de um fabricante X para um fabricante Y, você tem ou uma área maior, né, do isolante, ou menor. Normalmente você encontra uma área maior, tá? Então, esse é um problema que a gente encontra. Então, você dimensiona corretamente, tá? Eu sempre mostro para o aluno, para a gente, que a gente deve dimensionar levando em consideração toda essa área aqui, não só a área do fio, tá? Então, o que acontece? Eu preciso calcular a área que esse cabo vai ocupar. E quando eu digo a área que o cabo vai ocupar, é a parte condutora e a parte isolante.
Então, esse conjunto aqui, ele precisa ocupar no máximo 40%. E aí o Denis está perguntando, professor, se eu precisar passar vários cabos, terá que usar mais de um eletroduto? Sim, eu terei que usar mais de um eletroduto ou utilizar um eletroduto de maior bitola, tá? Então, o que é que nós vamos, na verdade, nos preocuparmos sobre a ótica do projeto? Você tem um eletroduto, desculpa, você tem um quadro de distribuição, e nesse quadro de distribuição estão saindo, vou colocar aqui, ó, 10 circuitos. Está saindo 10 circuitos. Esses circuitos vão possuir cabos de 1,5 milímetros, vão possuir cabos de 2,5 milímetros, vão possuir cabos de 4 milímetros e podem possuir cabos de 6 milímetros, tá? Então, qual é o papel do profissional que vai fazer o projeto? E aí é onde está o detalhe entre fazer um projeto e não fazer um projeto. Então, o que acontece? Se você pensar e dizer assim, não, aqui eu tenho um quadro de distribuição, e desse quadro de distribuição vai sair apenas um eletroduto. E aí vão passar, ó, 2 fios de 1,5, 2 fios de 2,5, 2 fios de 4, 2 fios de 6. Tá? Cada circuito, no mínimo, vai ter 2 fios, mais o terra, que é comum para todo mundo. Ok? Então, a grosso modo, eu teria aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Eu teria passando aqui nesse eletroduto 9 cabos de diferentes bitolas. O que é que eu vou fazer do ponto de vista de projeto, que é a nossa próxima disciplina? O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a área que esses 9 cabos ocupam. E vou verificar qual eletroduto comporta esses 9 cabos. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, calcular e dizer, ó, esse eletroduto, eu vou calculando, eu cheguei à conclusão que eu vou precisar de um eletroduto de 1 polegada. Então, você vai ter só um eletroduto. Só que você pode dizer também, poxa, um eletroduto de 1 polegada, ele é muito grosso. E o que acontece? Ele vai ocupar muito espaço na minha parede. Então, o que é que eu posso fazer? Em vez de utilizar um eletroduto de 1 polegada, eu posso decidir, em vez de ter uma única saída com eletroduto, eu posso optar por sair com 2, 3 eletrodutos. E aí, lógico, por exemplo, esses aqui vai para um circuito específico. Tá? Por exemplo, chuveiro. Eu passaria aqui os cabos de 6 milímetros. Esses aqui vai para um outro trecho da casa. E aí eu vou colocar outros circuitos. E aí o que acontece? Eu vou distribuindo aqui. Então, eu vou olhar para esses elementos aqui, né, do ponto de vista de projeto, e vou fazer o projeto de forma a dimensionar o eletroduto adequado para essa quantidade de cabos. Nelismar trouxe uma informação importante, né? Deixar uma reserva, porque pode ser que no futuro eu precise passar mais um cabo, tá? E o ideal é dimensionar e usar sempre o bom senso. O dimensionamento consiste sempre em usar o bom senso, ok? 1 minuto, eu vou aqui e já volto.
Sei lá. Professor, acho que... Caiu não, ele disse que ia sair para resolver algum problema, mas volta. Voltei. Então, pessoal, vejam, do ponto de vista da instalação elétrica, o que é que vai acontecer? Eu preciso usar o bom senso para que nós possamos fazer uma instalação que atenda à normativa, tá? Então, dentro desse conceito, a ideia é que a gente consiga fazer uma instalação onde a tubulação tenha, no máximo, a taxa de ocupação de 40%, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Maravilha. Tomadas. Olha lá. Essa tomada, tá certo? É a tomada que é a tomada do padrão brasileiro. Padrão brasileiro de tomadas, tá? E aí o que acontece? Isso é interessante, pessoal, porque antes nós tínhamos, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos 5 a 6 tomadas diferentes. Nós tínhamos tomada para ar-condicionado, tomada para chuveiro elétrico, tomada para isso, tomada para aquilo outro. Então, dentro de uma casa você tinha que comprar uma tomada para ar-condicionado, uma tomada para computador, uma tomada para TV, eram tomadas diferentes. Com a padronização, todas as tomadas ficaram estabelecidas para esse formato aqui. Tá? Esse formato de tomada, ele teve como objetivo Adriano, não entendi a sua pergunta. Professor, sexta-feira eu não assisti a aula, eu estava esperando entrar outra matéria nova, mas só que eu saí, eu não pude assistir. O senhor vai ficar com essa matéria também, é nova? Estou sim com ela, com sim, certeza, tá até o final. Aí é o mesmo link, né? Que eu Tranquilo, entrei nesse link Adriano. hoje. Assim Então, o que por sorte. acontece? A implantação desse tipo de tomada é o mesmo link. Eu coloquei o mesmo link para facilitar. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, o que acontece, pessoal? Essa nossa tomada no padrão brasileiro, ela é única, não existe nenhuma tomada similar no mundo, né? Ela foi criada especialmente aqui no Brasil. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem, tá? Mas vejam, qual é a grande vantagem dessa tomada no padrão brasileiro? Ela, em princípio, ela é mais segura. Por que ela é segura? Primeira coisa que a gente precisa entender. O nome disso é tomada. E o nome disso também é tomada. Essa é uma tomada fêmea. E essa é uma tomada macho. Ok? A tomada macho normalmente tem o apelido de plug. Professor, Diga. a eletricidade é homofóbica? Não, de jeito nenhum. Os caras já manjaram aí na hora. Esses cabas são malas, viu? De jeito nenhum, Josimar. Mas vejam, tipicamente a gente chama esse elemento aqui de plug, tá? Mas é tomada fêmea e tomada macho. Isso é importante, pessoal, porque são vendidos, em princípio, são aos pares, tá? Mas vejam, por que essa tomada é mais segura? A primeira coisa que mudou nessa tomada é que o plug novo, ele começa a parte metálica, né, a parte que conduz, daqui para frente. Então, essa parte aqui conduz, essa parte aqui não conduz. Por quê? Era muito comum as pessoas puxarem o plug e o dedo tocar nessa parte aqui, de um lado e do outro, e levarem um choque elétrico aí nas mãos, tá?
Então, o que acontece? Com essa parte isolada aqui, ele já elimina essa possibilidade. Mas, além disso, a tomada aqui, ela está em baixo relevo. Baixo relevo significa que os pinos aqui, os pontos de conexão, eles estão lá atrás. Então, o que acontece? Quando eu encaixo a tomada, ela não faz contato elétrico ainda. Ela só faz o contato elétrico quando a tomada está completamente encaixada dentro desse losango aqui. Então, impede o contato acidental com os pinos energizados. Tá? E o ponto que, na minha opinião, é o mais importante. Toda tomada tem o terceiro pino. Toda tomada tem um terceiro pino, pino de terra. O que pressupõe, mas isso não quer dizer que exista, que toda casa deve ter um sistema de aterramento. Tá? Toda casa deveria ter um sistema de aterramento, que é justamente para ser utilizado para a conexão do ponto central desta tomada. Um outro detalhe importante aqui é que, com a existência do terceiro pino e a forma como ele foi colocado aqui, né, em V, você não consegue inverter a posição da tomada. Então, o fase sempre vai entrar por um lado e o neutro sempre entra pelo outro. Tá? E nas tomadas, vem sempre a indicação do condutor fase e do condutor neutro, para você fazer a conexão. O ideal é que todas as tomadas, você padronize o fase de um lado, neutro do outro. Tá? Isso aumenta a segurança. Mas vejam, e um outro elemento que surgiu aqui foi, basicamente, desse tipo de tomada, nós só temos duas capacidades de corrente. Nós temos as tomadas de 10 amperes, que essas tomadas, normalmente, vão ser as tomadas de uso geral, ok? E temos as tomadas de 20 amperes, que eu vou ter, por exemplo, as tomadas de uso específico, por exemplo, para lavadeira, tá? Lavadeira, máquina de lavar, algumas máquinas mais importantes. Então, assim, na hora de comprar ou de trocar uma tomada, veja primeiro se o plug é para 10 amperes ou 20 amperes, para você poder comprar a tomada correta. Porque se você comprar a tomada de 10 amperes e o plug for de 20, não encaixa. Se você comprar uma tomada de 20 e o plug for de 10, ele encaixa, mas fica um pouco folgado. Então, não é não é muito legal que você coloque um plug de 10 amperes numa tomada de 20 amperes. O ideal é que seja plug de 10 com tomada de 10, plug de 20 com plug de 20, tomada de 20 com plug de 20. Tá? Nelismar, infelizmente, realmente, pouca gente segue essa indicação, tá? Mas eu digo que é sempre uma questão de cultura. Eu acredito que um dia nós vamos chegar lá. Um dia a gente chega lá e a gente consegue a padronização e o funcionamento adequado da instalação elétrica. Um deles é toda instalação elétrica, ela precisa do aterramento. Então, não abra mão disso nas suas instalações. É preciso colocar o aterramento. Beleza? É verdade, professor. Aqui em casa eu comprei uma máquina de lavar que o plug dela é para 20 amperes. Mas só que a tomada era de 10 amperes e não entrava. Aí eu peguei a furadeira e reabri os furos. É bronca, Ferreira. Foi. Depois, aí, quando eu recebi, aí eu fui no armazém, aí eu troquei. Mas, de princípio, eu reabri. Olha aí, o ajuste técnico. Um ajuste técnico perigoso. Tá? Perigoso. Só dando uma pausa aqui, Nelismar e Rides.
no final da aula, eu quero falar com vocês. Ok? Bom, essa visão geral, pessoal, que eu estou dando aqui, é para a gente ter uma visão geral dos dispositivos usados na instalação elétrica. Veja, comecei pelo eletroduto. Não danifica, Denis. Não danifica. Veja, quando a gente fala de uma tomada, de um plug, né? De um plug de 10 amperes, numa tomada de 20 amperes, qual é a nossa preocupação? Veja, eu vou tentar fazer aqui um croquis, né, de uma tomada. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma tomada, vou pegar aqui e fazer uma tomada. Na parte do encaixe da tomada aqui atrás, tá? Aqui você tem os furos 1, 2 e 3 furos. E na parte elétrica da tomada, né, a parte aqui de trás, você tem uma conexão. Você tem uma conexão. Tá? O que acontece? Essa conexão aqui, ela tem uma abertura com um determinado diâmetro para caber um plug que foi dimensionado para fazer o contato elétrico perfeito aqui. Para fazer o contato elétrico perfeito aqui. Tá? Então, esse contato aqui, ó, é feito uma molinha que fica pressionando o pino da tomada. Então, tem uma molinha aqui, uma mola, e entra o pino da tomada fazendo contato aqui. Então, essa mola, ela faz uma certa força sobre esse pino. Quando você... Se isso aqui foi dimensionado para 20 amperes, significa dizer que isso aqui tem um diâmetro maior. Se você coloca uma tomada de 20, tá? Uma tomada de 20, uma tomada fêmea de 20, e você coloca um plug de 10, o que é que pode acontecer? Ele fica fazendo um mau contato aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Esse mau contato, ele gera calor. Esse plug aqui é de 10 amperes e a tomada de 20 amperes. Então, o pino fica folgado na ponta de conexão. Então, folga na conexão representa calor. Lembre-se que imagine que a pergunta que você fez foi porque tem 20 e 10 amperes. Ora, a corrente, quem solicita é o equipamento. Então, a tomada tem uma capacidade de fornecer até 20 amperes. Mas o equipamento vai solicitar a corrente necessária para realizar o trabalho dele. Tá? Então, a tomada, ela tem a disponibilidade de fornecer. O equipamento, em função de sua potência, é que vai solicitar 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Ok, Denis? Tirei sua dúvida. Diga, Jonas. Professor. Diga. Hoje eu estava instalando um compressor aqui, professor. Aí, na tomada macho do compressor, tinha lá especificando que era no plug de 16 amperes. Quer dizer que essa é a corrente nominal que vai passar nesse compressor, professor? Não. Significa que o fabricante projetou uma tomada. A primeira coisa que ele projetou foi uma tomada que não existe. Esse é um circuito trifásico? Não, acredito que não, professor. Um plug normal, de 2 pinos. E o terra? Você vai ligar um compressor numa tomada comum,
eu instalei uma tomada de 20 amperes. Agora, na tomada do produto, especificava 16A, não é isso? 16A, Perfeito. né? Ok, veja. Em princípio, Jonas, o que, que vai acontecer? Não tem nenhum problema você colocar uma tomada e um plug de capacidade maior do que a corrente que o equipamento está solicitando, tá? Sem problemas, tá? O plug e a tomada de 20 amperes, maravilha. Se a corrente do equipamento é menor do que a capacidade da corrente, não tem problema nenhum. A tomada vai suportar aquela corrente, tá? O que não pode é o contrário. Por exemplo, ele está dizendo que deve ser instalado no mínimo uma tomada de 16 e você coloca uma tomada de 10 amperes. Eu perguntei se você iria utilizar uma tomada comum, porque para esse tipo de equipamento, normalmente se utiliza uma tomada industrial, que, aliás, eu não coloquei aqui justamente por ela ser industrial. Mas deixa eu colocar aqui uma foto de uma tomada stack. É isso mesmo, professor, porque eu tentei encaixar nas tomadas normais de 10 amperes, só que não cabe não, o plugzinho. Aí, o senhor sabe, né? Não pode reabrir com chave nem nada, né, os bornes aí. Não, pode não. Pode não. Veja, para esse tipo de equipamento, tá? É interessante o uso de tomadas industriais. Isso aqui são tomadas industriais, tá vendo? Eu peguei aqui de um fabricante, Stack, tem outros fabricantes. Isso aqui é uma tomada industrial, tá? Essa tomada industrial a gente compra aos pares. Eu compro o plug mais a tomada, né? A tomada macho e a tomada fêmea, e ela vai ter a indicação aqui, ó, de corrente, tá? E, no caso aqui, ó, você tem o terra, fase neutra. Essa é uma tomada para o sistema monofásico. Aqui eu tenho outros tipos de tomada, e elas são identificadas por cores. Então, por exemplo, essa aqui, ó, desse fabricante Stack aqui, ó, ele é de 32 amperes, tá? Além da cor, ele tem indicação também de que, por exemplo, uma tomada desse tipo aqui, ela tem uma posição que é identificada em horas, tá? Que impede que essa tomada azul encaixe nessa tomada vermelha. Tá? Então, você tem, ó, diversos tipos aqui. Essa aqui é de sobrepor, conjunto de tomada industrial, 32 amperes, 20 amperes, e aí eu tenho tomadas de 16 amperes aqui, ó. Tá? Ok, Denis? Denis não, quem foi que perguntou foi... Foi o professor. Jonas. Essa tomada aí, né? Tá certo. Vou dar uma olhada depois. Essa tomada aqui, Jonas, essa tomada industrial, ela é a mais adequada para uso, por exemplo, aí nesse sistema de compressor, tá? Ela é robusta, tá? E, logicamente, ela é um pouquinho mais cara, que tem preço, tá vendo? Essa tomada aqui custa 61 amperes, o conjunto aqui, ó. Até que não tá tão caro. Como é caro, né, professor? Como não é caro? Não. E essa tomada 61 aqui... amperes ou 61 reais? 61 reais. Obrigado, Gleiton. Agora fiquei na dúvida, eu senti amperes ou não. Obrigado, Gleiton. Então, o que acontece? Por nada. Esse tipo de tomada aqui, ela é a mais adequada para esse tipo de equipamento, entendeu? As tomadas que eu mostrei para vocês aqui há pouco, elas são tomadas que são para uso doméstico, não é para uso industrial, tá? Nem para uso em campo. Então, mesmo, por exemplo, eu vou ligar uma bomba, sei lá, no posto de um condomínio, e vou utilizar a tomada. Não é correto, não é adequado utilizar uma tomada comum, mas se for utilizar, deve-se utilizar pelo menos uma tomada industrial como essa, tá? Que ela vai ser adequada ao tipo de equipamento. Nelismar está colocando aqui que acha que deve ser a indicação do disjuntor, tá? Mas aí tem que dar uma olhadinha lá. O que é importante, Jonas, você pode sim colocar uma tomada de maior capacidade do que a corrente está sendo indicada. O que você não pode fazer é o contrário.
colocar uma tomada de 10 amperes para alimentar um equipamento que está pedindo uma tomada de 16 amperes. Isso é uma bomba relógio. É só uma questão de tempo. Professor, Diga, né, Edmar? o senhor já disponibilizou alguma atividade nesse conteúdo novo? Ainda não, né, Edmar? Ainda não. Ah, pois tem um bug aqui, então, que tem 3 atividades para mim aqui e o nome do professor aqui está errado. Então, acho que foi erro deles lá, né? Não, tranquilo. Não se preocupe que eu não coloquei nenhuma atividade ainda não. Eu sempre aviso antes de colocar as atividades, tá bom? Eu acho que o Professor. professor Ismael, Diga, lá Aldailson. no AVA tá aparecendo. Lá no AVA tá aparecendo que o professor que vai acompanhar nós é outro professor, não tá o nome do É o nome do técnico Ricardo. Não se preocupe não, sou eu mesmo, tá? É o Sou eu mesmo? mesmo. E é? É. Mas meu nome é José Nilton, tá? É um erro de quem colocou a sala lá. Beleza. Depois tem 3 atividades aqui, professor, disponíveis para mim fazer. Para todos nós tem essas 3 atividades. Mas é como o professor disse, foi um erro lá. Fique tranquilo. Professor, Não é para fazer agora, não. Diga. senão, outras dúvidas aí, professor. Aí, na instalação desse compressor, professor, eu instalei uma tomada de 20 amperes, só que o interruptor que vai acionar esse compressor é esses comum. Não sei se tem de 20 amperes ou 10 amperes. Eu sei que eu achei o bornezinho do interruptor muito pequeno, né? Para a carga que ele vai puxar ali, vai passar por ele, a corrente. Sei lá. Veja, adicionar um compressor por um interruptor é uma tarefa complicada, tá? Não é a instalação correta, não. Então, assim, primeiro, o compressor, ele possui normalmente um pressostato que faz sua ligação automática em função da pressão acumulada dentro do cilindro, tá? Segundo, o motor, na partida, ele vai solicitar uma corrente bem elevada. Então, o que acontece? Esse interruptor que está aí, ele vai ficar ligado o tempo todo, mas ele só suporta 10 amperes. Então, provavelmente, num curto espaço de tempo, ele vai estragar. Então, assim, não deveria ter o interruptor, deveria ter um disjuntor de proteção, tá? E o acionamento do compressor, como eu falei ainda há pouco, ele é automático através do pressostato. Não é necessário nenhuma chave para ligar o compressor, não. Então, professor, mas é que a instalação que o patrão queria era assim, entende? Passando nesse compressor. Agora eu achava assim, eu ia dizer ele para instalar botoeiro, alguma coisa assim, né? É melhor, né, professor? Se for para colocar alguma coisa que ligue e desligue o compressor, aí seria necessário colocar uma chave de partida direta. Vende um kitzinho chamado GSP, né? Que você pode... Aí você teria a botoeira para ligar e desligar o equipamento. Mas através de um interruptor, eu não recomendo. Isso é uma bomba relógio. Eu também não recomendo não, professor, mas o senhor sabe como é, né? É melhor obedecer e fazer do jeito que manda, né? É complicado, viu, meu amigo? Complicado. Rafael, tá aqui anotado, no final da hora você fala comigo, tá? Sem estresse. Ronaldo, quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Professor, para mim não apareceu o card ainda não, dessa nova matéria também. Certo. Dê uma verificada, Ronaldo. Você é de qual escola? Caruaru. Caruaru. Eu não me lembro de ter falado com ninguém de Caruaru. Veja, alguns alunos... Você é da turma EAD ou presencial? Presencial. Veja, alguns alunos do presencial voltaram para já frequentar as aulas presenciais na escola. Vamos entrar em contato com eles para saber, viu, Ronaldo? Tá certo, professor, obrigado. Aí você dá uma ligadinha para a escola, tenta ver se consegue falar com alguém. Tá bom, obrigado, professor. Por enquanto eu vou ficar acompanhando aqui, amanhã eu vou entrar em contato. Tranquilo. Jonas,
Os interruptores que nós usamos normalmente, eles são interruptores que têm capacidade de 10 amperes. Tá? Existe um interruptor que o pessoal vende como interruptor para chuveiro, que tem capacidade, alguns de 20 e alguns de 40 amperes. Eu não recomendo, eu já tive problemas sérios com esse tipo de interruptor. Tá? Então, por exemplo, no caso do Jonas aí, se o patrão quer, digamos assim, economizar, é BO, com certeza. Se o patrão quer economizar, o que é que eu recomendaria no lugar do interruptor? Eu recomendaria ele utilizar uma chave Margírios. Deixa-me ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Apareceu uma outra coisa. Tá aqui. Esse tipo de chave aqui. Tá? Seria uma possibilidade. Mas eu não lembro agora qual é a corrente nominal dessa chave. Pronto. Aqui apareceu um, tá vendo? Essa chave aqui tem capacidade para 15 amperes. Tá? Funciona como interruptor. Funciona como interruptor. E seria mais seguro do que o interruptor comum. Né? Esse tem 16 amperes. É possível que eu tenha uma chave dessa para corrente maior. Essa aqui é de 10 amperes. Tem que dar uma procurada para ver se eu tenho de uma corrente maior. Ótimo, tá? Professor. Era algo assim que eu imaginava. Agora, a instalação desse interruptor é normal, professor? Sim, com certeza. Entra a fase de um lado, sai retorno do outro, tudo tranquilo. Só tem que ver se você tem uma chave dessa para... Essa aqui, ó, 10 amperes. Eu só vi, a maior que eu vi ali foi de 20 amperes. Tá? Essa chave Margírio aqui. Mas, sinceramente, a melhor opção seria através de um contator. Tá? Mas, veja lá o que é que pode ser feito. Ok? Beleza, professor. Valeu, obrigado mesmo. De nada, meu jovem. Veja, vamos falar um pouquinho aqui de dispositivo de proteção. Então, primeira regra. Toda instalação elétrica, ela deve ter um dispositivo de proteção. Deve ser devidamente protegido. Quais são os meios mais comuns de proteção dos circuitos elétricos? Tá? Em residências e indústrias. O mais comum é o disjuntor termomagnético. Tá? Esse disjuntor aqui é bronca, viu, Sérgio? Veja, esse disjuntor aqui, ele é chamado de disjuntor termomagnético porque ele funciona baseado nesses dois princípios. Tá? Ou seja, ele atua por efeito térmico e por efeito magnético. Ok? Então, o que acontece? Esse disjuntor aqui, ele protege contra o quê? Olha a figurinha dele, a cara dele ali. Tá? Aqui, nessa região daqui, nós temos a atuação magnética e nessa região daqui, nós temos a atuação térmica. O disjuntor termomagnético, qual é a função dele? Sérgio, daqui a pouco a gente conversa, Sérgio, sobre isso. Veja, qual é a função do disjuntor? A função do disjuntor é proteger os condutores elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. Então, ó, extremamente importante isso, pessoal. O disjuntor, ele não protege o aparelho de ar-condicionado. O disjuntor, ele não protege o chuveiro elétrico. O disjuntor, ele não protege o computador que você está utilizando. Tá? Isso é fundamental. Não, o disjuntor não protege nenhum desses equipamentos. O que é que o disjuntor protege? O disjuntor protege o condutor. O disjuntor, a função dele é proteger o condutor. E ele vai proteger contra sobrecarga
e contra curto-circuito. Ok? Então, o que acontece? Os disjuntores que nós vamos utilizar, eles vão proteger os condutores elétricos da sobrecarga e curto-circuito. Veja, para a proteção, vão existir dispositivos específicos para cada uma das aplicações. Então, o disjuntor vai proteger os condutores. Se eu quiser proteger, por exemplo, um computador, eu quero proteger de quê? Essa é a primeira pergunta. Eu quero proteger de quê? Eu quero proteger de falta de energia. Então, se eu quiser proteger um computador que eu estou trabalhando de falta de energia, né, uma subtensão, eu vou instalar um no-break. O no-break acaba sendo um dispositivo que vai proteger o teu equipamento para, caso falte energia, ele manter o teu computador funcionando durante minutos ou horas, dependendo do que você deseja. Tá? Mas eu quero proteger o meu computador contra sobretensão. O disjuntor não faz isso. Então, para eu proteger contra a sobretensão, eu vou utilizar o DPS. É um outro dispositivo de proteção. Então, para cada tipo de proteção, eu vou utilizar um dispositivo. E é preciso saber exatamente do que você está querendo proteger o equipamento. Tá? Então, volto a enfatizar essa frase. O disjuntor serve para quê? Qual é a função dele? Proteger os condutores elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. Então, eu vou botar um disjuntor aqui para proteger a minha TV. Não protege. Eu vou colocar um disjuntor aqui para proteger o meu motor. Não protege. Eu vou colocar um disjuntor aqui para proteger meu ar-condicionado. Não protege. O que é que o disjuntor vai fazer? Ele vai proteger os condutores contra sobrecarga e curto-circuito. Tá? Então, se ocorrer algum problema no chuveiro, tá? E causar um curto-circuito, o que é que o disjuntor vai fazer? Vai dizer, opa, está tendo um curto-circuito. Vou desligar antes que o condutor pegue fogo. Então, o disjuntor está lá, ó, enxergou o curto-circuito, desligou, para o condutor não pegar fogo. Tá? Denis está dizendo aqui, se o computador tiver uma fonte boa, ele já está protegido? Em parte, Denis, em parte, tá? Em parte. Como eu falei, por exemplo, o uso do no-break, né, se você usa muitos computadores, o uso do no-break, ele é uma ferramenta que vai te dar autonomia no teu computador. Então, por exemplo, se você usa um computador portátil, um notebook, como que eu uso, tá? Ele já tem bateria interna, quando falta energia, ele já se mantém, eu consigo continuar trabalhando com ele, tá? Ou pelo menos consigo desligar tudo aqui direitinho, enquanto não chega energia. Agora, se você usa um desktop, ou seja, um computador de mesa que não tem bateria própria, a fonte dele não vai proteger ele se faltar atenção. Você está trabalhando aqui, fazendo um relatório que já está com 80 páginas, você esqueceu de salvar, faltou energia. Faltou energia, você não salvou, você perdeu o seu trabalho de 80 páginas. Tá? Então, o que acontece? Um no-break, né, um dispositivo que, no caso de falta de energia, mantém o teu computador funcionando, pode salvar os teus arquivos e impedir danos no HD, e impedir danos no processador e assim sucessivamente. Professor? Pode falar, Ferreira. Esse assunto aí de que Denis ele perguntou sobre se tiver uma fonte boa, se vai proteger o computador. Eu tenho um curso de manutenção de computadores e redes. Nessa questão aí, o que vai proteger é a placa-mãe e os componentes que estão inseridos na placa-mãe. Mas se der algum curto-circuito, a fonte em si, ela queima. O que não queima é a placa-mãe, ou seja, a placa-mãe, o disco rígido vai estar protegido pela fonte, mas a fonte ela pode queimar. Tranquilo, Ferreira.
E outra pergunta é sobre o DR e o IDR. Qual a diferença deles dois? Perfeito. Já já a gente chega no DR, aí eu te explico, Ferreira. Ok. Ok. Denis, o que você está colocando é tranquilo, tá? Então, veja, contra picos de tensão, queda de energia, só no break mesmo. Porque, assim, faltou energia, no break vai manter o teu sistema funcionando. Houve um pico de tensão, normalmente, o no-break, ele possui um DPS na entrada que impede que picos de tensão naveguem pelo sistema. Então, o no-break, para um sistema computacional, é a melhor opção para garantir o funcionamento adequado do teu computador e evitar problemas com a rede elétrica. Jonas, você levantou a mão, pode falar. O mesmo vale se a tensão abaixar, professor? Não no caso desligando os aparelhos, mas abaixar de 220. Mesma coisa. Abaixar. O no-break, veja, o no-break, o que ele vai fazer? Ele vai receber uma tensão na entrada, tá? Se a tensão subir ou descer, na saída dele, ele mantém a tensão estável. A saída dele mantém a tensão estável. Então, se a tensão caiu, né, e não zerou, ou seja, não faltou energia completamente, mas a tensão caiu, o que é que o no-break vai fazer? Na saída dele, ou seja, o equipamento está ligado na saída do no-break, vai estar sempre sendo alimentado pelo mesmo nível de tensão, tá? Sobrecarga. Ok. O que é uma sobrecarga? Sobrecarga é uma condição em que o circuito está conduzindo uma corrente maior que a capacidade para o qual foi dimensionado. Um exemplo de sobrecarga é isso aqui, ó. Isso é uma sobrecarga. Tá? Mas o que é que tem a ver isso com a fiação elétrica? Veja, é notório aqui que esse caminhão aqui tem mais carga do que o que ele deveria estar carregando normalmente, mas ele continua andando. Ele continua se deslocando aqui. A poeira está subindo aqui e ele continua se deslocando. Isso aqui é uma sobrecarga. Tá? Ou seja, tem mais peso sobre esse caminhão do que deveria ter. Tá? Quando a gente pensa no condutor, é mais ou menos o que vai acontecer. Então, você imagina o seguinte, ó, eu tenho um condutor, está ligando uma carga, tá? E esse condutor aqui, pela norma, ele suporta uma corrente de 15 amperes. E essa carga aqui, ó, vamos supor que essa carga aqui está solicitando 12 amperes. Então, tá tranquilo. Eu tenho um disjuntor aqui do lado de cá, um disjuntor de 15 amperes. Um condutor que suporta 15 amperes, um disjuntor de 15 amperes, em princípio, está tudo tranquilo. Tá? Aí vocês imaginem o seguinte, alguém chega aqui e diz, poxa, eu estou precisando ligar um outro equipamento. Aí o cara diz, mas o equipamento é de pequena potência, dá para ligar aqui, vamos ligar aqui mesmo. Tá? Então, o que acontece? Eu chego aqui, boto um outro equipamento, esse equipamento, sozinho, ele solicita, tá? Ele solicita, por exemplo, 6 amperes. E vou conectar esse equipamento na mesma rede onde já existia um equipamento de 12 e um cabo dimensionado para 15 amperes. E aí o que acontece? Qual vai ser a corrente que vai passar aqui? Obviamente, não é mais uma corrente de 15 amperes. O que vai circular aqui é uma corrente de 12 mais 6. Então, vai estar circulando aqui uma corrente de 18 amperes. O que vai acontecer com o meu disjuntor? Bom, a primeira coisa que você vai entender é que, no caso de sobrecarga, pessoal, no caso de sobrecarga, nós não vamos ter o desligamento instantâneo do disjuntor. Observe que o disjuntor suporta 15 e está passando aqui 18 amperes. Então, o que acontece nesses casos? O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Esse disjuntor aqui, ele pode, tá, levar até, por exemplo,
8 horas para desligar por sobrecarga. Tá? Desligar por sobrecarga. Então, ele pode passar, você chega de manhã, ligou o equipamento 1, ligou o equipamento 2. Está funcionando tudo direitinho. Aí passou a manhã inteira trabalhando, o pessoal foi almoçar, quando deu 3 horas da tarde, o disjuntor aqui, ó, desligou. Por quê? Havia uma sobrecarga. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que, muitas vezes, alguns eletricistas vão chegar e vai dizer, esse disjuntor aqui, ele está muito fraco. Né? O cara pode chegar aí, tem eletricista e vai dizer, esse disjuntor aí está fraco. Vamos colocar aqui um disjuntor de 20. Só que se ele trocar esse disjuntor de 15 por um de 20, qual é o problema? Esse condutor aqui, ele foi projetado para 15 amperes nas condições de instalação aqui. Então, o que é que vai acontecer? Esse disjuntor aqui, ó, não vai estar mais fazendo a sua função. Qual é a função dele? Proteger o cabo elétrico, tá? Proteger o cabo elétrico. Então, o que acontece? Qual é o procedimento correto? Aqui. Ó, o procedimento correto aqui seria, primeiro, se essa carga precisa ser ligada, tá? E a soma dessas duas correntes dá maior do que a capacidade do cabo, o que é que eu devo fazer? Tirar esse cabo. Eu deveria fazer o quê? Tirar esse cabo e colocar um cabo de maior bitola, aumentar a bitola do cabo. Então, se o cabo era de 1,5, eu vou tirar esse cabo de 1,5, por exemplo, e colocar aqui um cabo de 2,5. E o cabo de 2,5 vai suportar uma corrente de até 20 amperes. E aí, troquei o cabo, aí sim eu posso chegar aqui e trocar o disjuntor e botar o disjuntor aqui de 20 amperes. Não, Rafael, não acontece isso. Qual é o grande problema? Tá? Amanhã não, quarta-feira nós vamos falar sobre cabos elétricos. Qual é o grande problema da sobrecarga? A sobrecarga, assim como o curto-circuito, ele vai gerar calor. Tá? O que é que vai acontecer? Ora, o cabo de cobre, tá? O cabo de cobre, ele, na instalação elétrica, ele vai ter a parte de cobre e vai ter a parte do isolante. Ok? Vai ter a parte do isolante. Então, o que acontece? Quando ocorre calor, o que é que vai danificar aqui? O isolante. Cada vez que ocorre sobrecarga, o calor vai prejudicando o isolante. Então, o isolante, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai perder a capacidade de isolação. Ok? Então, o que acontece? O calor que é gerado na sobrecarga, né? Por que vai ser gerado calor na sobrecarga? Porque o cabo suporta 15 e está passando uma corrente maior, então vai estar produzindo mais calor. Tá? Então, toda vez que isso ocorre, você começa a danificar o cabo. Chega um momento em que, logicamente, na tubulação não tem um único cabo, o isolante começa a conduzir de um cabo para o outro, aí, no final, depois de vários dias, meses ou anos, você vai ter um dano que pode chegar num curto-circuito. Bom, Jonas está perguntando aqui, a sobrecarga seria como um semicurto? Não, não é isso.
o curto-circuito e a sobrecarga são dois elementos bem diferentes. Então, vou voltar aqui para chamar a atenção para essa imagem. Veja, o que é a sobrecarga? A sobrecarga, como o próprio nome diz, é porque eu estou submetendo aquele condutor a uma condição de conduzir uma corrente maior do que o que ele está previsto. Rafael perguntou aqui, professor, no caso da sobrecarga, o cabo perde a resistividade? Não. A resistividade, pessoal, ela não, na verdade, a resistividade ela permanece constante, lembrando que a resistividade, tá? Ela é proporcional, inversamente proporcional à seção transversal, ao comprimento, e vai depender da temperatura, tá? Então, na verdade, a resistividade, Rafael, ela aumenta porque aumentou a temperatura. Na verdade, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na resistência do cabo, e quando eu tiver um aumento na resistência do cabo, vou ter também um aumento na temperatura, tá? Então, qual a nossa preocupação com a sobrecarga? Isso eu vou mostrar daqui a pouquinho. Acho que dá tempo de mostrar hoje ainda. Então, qual é a minha preocupação com a sobrecarga? Eu vou ter um cabo que suporta 15 amperes, mas está conduzindo 20. Tá? Essa diferença aqui, ela vai prejudicar o isolamento, ele prejudica o isolamento do cabo no longo prazo. Ok? A sobrecarga é uma corrente um pouco acima do valor nominal. Então, o cabo suporta 15, ele está conduzindo 16, 17, 18, 20 amperes, é um pouco acima do nominal. Tá? Vou pegar o exemplo do carro. O que é uma sobrecarga? Você tem um carro, o carro comporta 5 pessoas. No momento que você coloca mais uma pessoa lá atrás, você está colocando o carro numa condição de sobrecarga. Ele está levando mais gente do que ele deveria levar normalmente. Então, isso é uma sobrecarga. Mas veja que isso não danifica o carro de forma imediata. Agora, se isso for a prática, aí você vai danificar os sistemas do carro como um todo, tá? E aí o que acontece? A sobrecarga é isso. Vamos entender, então, o que é... Jonas, é isso que eu estou dizendo para você, veja. Você tem um cabo. Tá? Você tem um cabo. Então, esse cabo aqui é um cabo de 1,5 milímetros quadrados. Ok? Esse cabo, numa condição de instalação definida pela norma, suporta uma corrente de 15 amperes. Ok? Se eu chego aqui com um alicate amperímetro e meço nesse cabo uma corrente de 20 amperes, na verdade, meço uma corrente aqui, falei tudo, cabo de 1,5 milímetros, a corrente nominal desse cabo, numa determinada condição de instalação, é 15 amperes. E aí eu chego aqui, meço essa corrente, e meço uma corrente de 16 amperes. É uma sobrecarga. Qualquer corrente acima da corrente nominal suportada pelo cabo é uma sobrecarga. Vocês entenderam o que é sobrecarga? Agora sim. Professor, me tire só uma dúvida. Isso é padrão, o cabo de 1,5 aguentar até 15 amperes? Não. Ou foi um caso que o senhor deu? Não. Um exemplo. Não é padrão, tá? A capacidade de condução de corrente do cabo depende de como ele será instalado. Se ele for instalado ao ar livre, ele tem uma capacidade de condução. Se ele for instalado dentro de um eletroduto, ele vai ter uma outra capacidade de condução. Então, depende de como ele é instalado.
Entendi. Ok? Amanhã não, quarta-feira, eu mostro para vocês a norma que ela traz esse detalhamento para a gente poder entender melhor, tá bom? Então, vejam, se o meu cabo de 1,5 suporta 15 amperes, e eu meço uma corrente aqui, de 16 amperes, é uma sobrecarga. Ah, professor, e por que eu tenho aqui um disjuntor de 15 amperes e ele não desarma quando chega aqui a 16 amperes? Porque ele é feito para não desarmar de forma instantânea. Por quê? Às vezes uma sobrecarga desse tipo aqui ocorre de forma rápida. Então, por exemplo, se eu ligar um motor aqui, ele solicita uma corrente bem maior do que ele precisa para funcionar, mas isso durante alguns segundos. Então, ele vai entender que é uma sobrecarga, mas não desliga, porque ele espera que volte ao normal, tá? Diga, Cleiton. Só para eu ver se eu entendi realmente aqui, só para juntar aqui, alinhar aqui o tic-tac. Então, um exemplo, eu tenho um cabo de 1,5 e eu tenho um equipamento que ele tá lá na plaquinha dele, tá dizendo que ele consome lá 4,5 amperes. Okay. Então, o cabo tem que estar sempre abaixo, quando eu botar o alicate amperímetro, o cabo tem que estar sempre abaixo de 5 amperes, não é isso? Para ele não dar uma... Não. Veja, o cabo, vou voltar de novo aqui para o cabo de 1,5. Veja. O cabo de 1,5, tá aqui, ó, o cabo de 1,5 milímetros quadrados, tá? Certo. A corrente que ele suporta, 15 amperes. Eu posso ligar qualquer equipamento aqui, tá? Eu posso ligar qualquer equipamento aqui que solicite aqui até 15 amperes. Então, esse equipamento que eu colocar aqui, posso colocar qualquer equipamento que ele solicite até 15 amperes, que é a corrente que o cabo suporta. Quando eu medir a corrente aqui, eu tenho que só verificar se essa corrente medida ela é suportável por esse cabo. Se eu ligar aqui, por exemplo, eu tenho um cabo de 1,5, tá? Um cabo de 1,5, e eu liguei um equipamento aqui que solicita 5 amperes. Quando eu medir aqui, a corrente que deve dar aqui é 5 amperes. Porque é a corrente que o equipamento necessita para funcionar. Entendi. Se esse equipamento, aí vem outro detalhe, né? Se esse equipamento, veja, se esse equipamento, por algum motivo, está solicitando, se a gente sabe que a corrente nominal dele é 5 amperes. Agora, se eu meço aqui e verifico que esse equipamento está solicitando aqui 6 amperes, tá? Esse equipamento está solicitando aqui 6 amperes. Ora, o que está acontecendo? Eu vou dizer para você que o equipamento, se ele medir aqui 6 amperes, e eu sei que a corrente nominal desse equipamento é 5, e eu estou medindo 6 amperes aqui, tem um problema nesse equipamento. Mas o cabo não está em sobrecarga, porque o cabo suporta até 15 amperes. Agora a Tic-Tac se arrumou. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Tranquilo. Então, a minha preocupação é, eu não posso ligar nenhum equipamento aqui que solicite uma corrente maior do que a corrente suportada, que o cabo suporta, tá? E o disjuntor aqui, ó, ele só pode ter uma corrente aproximadamente igual à corrente nominal que o cabo suporta, tá? Agora, o equipamento aqui, eu posso colocar qualquer equipamento até 15 amperes. Se eu colocar um equipamento de 5 amperes,
vai passar 5 amperes aqui. Se for equipamento de 10 amperes, vai passar 10 amperes aqui. Ok, Cleiton? Diga. Só aqui, queria saber essa. O meu patrão disse que não se deve instalar um disjuntor maior do que a capacidade do cabo. É isso mesmo, professor? Exatamente. É o que eu estou dizendo aqui para você. Ó. Veja, se o disjuntor, se o cabo aqui suporta 15 amperes, eu não posso colocar um disjuntor aqui maior do que 15, porque ele não vai estar protegendo o cabo. Tá? Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, o máximo disjuntor que poderá estar neste cabo aqui é um disjuntor de 15. Professor, posso colocar num cabo que suporta 10 amperes um disjuntor menor? Pode. Eu posso chegar aqui, ó, e colocar aqui um disjuntor de 10 amperes. Não tem nenhum problema. Esse disjuntor vai estar protegendo esse cabo. Por quê? Porque ele vai desarmar antes que chegue na corrente nominal. Então, o disjuntor máximo aqui, vai ser um disjuntor de 15 amperes. É o máximo. Ou seja, eu posso colocar disjuntores menores. Não posso colocar nenhum disjuntor maior do que 15 amperes. Diga, Cleiton. Professor, eu esqueci de baixar a mão aqui, desculpa. Tranquilo. Dúvida a respeito de sobrecarga? Não, tranquilize. Beleza. Vamos... Pode falar, Rafael. Professor, isso acontece muito aí no caso de chuveiro, né, na residência, né? Em que sentido? Por exemplo, se tem uma instalação, aquela instalação mais uma fiação todinha de 2,5, né? O pessoal pega um chuveiro que suporta 25 amperes e instala uma fiação de 2,5. Perfeito. Ótimo exemplo. Muito bom exemplo, Rafael. Eu vou colocar hoje, Vanessa, a de quinta, de sexta, e essa de hoje eu coloco amanhã, porque o sistema não sobe hoje, não. Professor, o maior causador de incêndio em circuitos elétricos é a questão da sobrecarga, né? Sobrecarga e curto-circuito. Sobrecarga e curto-circuito. Também, né? Isso, exatamente. Disponha, Vanessa. Eu vou colocar lá, tá certo? Sem problema. Aqui, pessoal, eu trouxe, só para ilustrar, o dispositivo, né? O elemento que existe dentro do disjuntor, tá? Dentro do disjuntor existe uma lâmina, a gente chama de lâmina bimetálica. Tá? Essa lâmina bimetálica, ela vai... Como é que ela vai funcionar? Tem 2 metais diferentes aqui, ó. 2 metais diferentes. Tá? Esses metais, quando aquecidos, a lâmina se curva para um determinado lado. Nessa dilatação, ela vai empurrar, né, vai movimentar o dispositivo mecânico que desarma o disjuntor. Esse elemento aqui é o responsável pela atuação térmica, contra sobrecarga. Ele é chamado de termomagnético justamente porque a parte térmica atua contra a sobrecarga, tá? Curto-circuito. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, são 9h11, tá? São 9h11. Eu continuo essa nossa aula sobre curto-circuito na próxima quarta-feira, pode ser? São 9h11, acho que a gente conseguiu dar um avanço bom. Quarta-feira eu vou dar uma acelerada um pouquinho, tá bom? Boa noite. Beleza, professor. Beleza? Boa noite, professor. Todo mundo aí. Boa noite. Professor, obrigado. Boa noite. Eu vou entrar em nessa aula aí. Pegar do começo. Vou entrar em contato, professor, com o pessoal do Senai aqui para saber. Qualquer coisa eu continuo aqui com o senhor. Tranquilo, você vai ser bem-vindo, tá bom? Nelismar.
Por aqui, professor. Nelismar? Também já vai estar disponível no AVA, né, professor? A aula. Vou sim. Vou colocar agora para baixar, para depois colocar no ar. Nelismar, o seu problema, o que eu quero falar com você é o seguinte, é porque você está faltando responder uma das atividades de segurança para fechar sua nota.